Pois muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Verônica Spar e você está no Sparrices. Hoje nós conversamos sobre o vermelho e o negro de Stendhal. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre Julien Sorel, que é o nosso personagem, o nosso protagonista. Ele é um provinciano simples, apesar de ser letrado, de saber latim, que aprendeu com o padre. Ele tem um entendimento bíblico muito grande, mas o que conhece de vida resume-se a isso. Ele é filho de um carpinteiro, também provinciano, que enxerga nos filhos uma extensão da sua mão de obra. Mas acontece que no caso de Julien, como ele é franzino, ele enxerga no seu filho um grande desperdício. Isso vai mudar quando o senhor de Renault, que é o prefeito ali daquela cidade de Verrières, encontra então neste senhor uma oportunidade para este filho, porque ele sabe latim e ele está procurando um preceptor para os seus filhos, uma espécie de tutor ou professor particular. E aí que o Julien vai ser oferecido, ao senhor de Renault por um preço considerável aí. E ele passa então a trabalhar na casa deste prefeito, que também é uma figura ambiciosa e tem uma risca acontecendo aí com uma figura muito importante da cidade, que é o senhor Valenor. O prefeito acredita que o senhor Valenor quer ser um prefeito também, assim que o seu mandato ali acabar, e ele acredita que ele quer tanto isso, que conquista as pessoas, que é muito mais carismático, muito mais querido. Então ele tem essa rivalidade, e quando o pai de Julien começa a aumentar a oferta pelo preço do filho trabalhar nessa casa, ele acredita que seja porque Valenor deve ter oferecido mais. Então ele passa a trabalhar nessa casa, e à medida que o tempo avança, ele acaba despertando o interesse da senhora de Renault. E esse interesse, ele a princípio não é correspondido, mas quando Julien entende que pode ser apontada para sua ascensão social, ele se vale disso e acaba por se envolver com essa mulher. Grande parte deste romance ele vai passar negando a si mesmo que na verdade sinta algo muito profundo por ela, que era apenas uma questão de poder despontá-lo de parte, mas ele sentia assim, ele acaba se apaixonando por essa mulher também. Óbvio que assim, o envolvimento ele não vai ficar em secreto por muito tempo, pois as casas grandes eram sempre muito populosas, assim, tinham muitos trabalhadores, e uma das empregadas que tinha interesse pessoal em Julien acaba por contar ao senhor Valenor, que também tinha interesse na senhora de Renault, o que estava acontecendo, e ele escreve cartas anônimas denunciando então esse romance ao marido. Julien acaba por sair dessa cidade literalmente a bala, e ele não vai poder voltar por um bom tempo aí, então ele precisa refazer a sua vida do zero, e ele vai encontrar esse auxílio novamente na figura de um padre. Ele chega a cogitar nesse mosteiro, onde ele vai ficar por um tempo, que ele tome realmente essa carreira inicial a qual ele ambicionava e que isso seja realmente a sua vocação. Mas aí aparece a oportunidade dele trabalhar com outras pessoas que também frequentavam a alta sociedade, e acaba indo para a casa do senhor Lamour. Guardem bem esse nome, porque há uma referência histórica envolvida com ele. Nessa casa ele acaba conhecendo então a senhorita Mathilde. E a senhorita Mathilde também vai enxergar em Julien algo diferente e acaba por se apaixonar por ele. Novamente, ao perceber o poder que ele tinha em si mesmo, ao perceber o que ele poderia fazer com isso, ele acredita que esse envolvimento com ela vai despontá-lo, em uma ascensão social. O que acaba por acontecer é que ele também se apaixona por Mathilde. E esse romance, ele acaba por gerar grandes problemas. E bom, gente, se você não quer nenhum spoiler, eu vou pedir que você pule 1 minuto deste vídeo, porque eu vou precisar spoiler o final aqui, apenas para fazer a conclusão deste assunto. Se você não tem problema com isso em clássicos, então é só seguir direto. Pois muito bem, então ao final dessa história, o que acontece é que Julien, ele realmente será denunciado aí pela senhora de Renault. Ela vai ficar sabendo que ele ia se casar com Mathilde, porque Mathilde engravida, e ela acaba por saber também que ele acabou ganhando posses e nome para que esse casamento ele não fosse mal entendido pela sociedade, e ela resolve fazer uma denúncia de que foi seduzida e foi corrompida por ele. Essa denúncia é acatada e aceita pelo tribunal, e ele vai ser condenado a
E aí o que acontece é que ele vai fazer essa morte, né, acontece através de uma decapitação, e ao cair da cabeça dele, o corpo dele vai ser enterrado em um lugar simbólico para Matilde, que sai agarrada com esta cabeça e a leva para ser enterrada neste determinado lugar que Julien escolheu. Pois muito bem, cheguei ao minuto assim, prometido. Bom, se você voltou aí do disclaimer, então há uma parte aqui que faz referência realmente a figuras históricas. Aliás, não apenas Napoleão aparece como figura central histórica neste romance. Então a cena que eu descrevi a vocês, ela acontece na verdade na história da Marguerite de Navarre, né? Uma rainha aí do século XV que acabou ficando também conhecida porque ela andava para visitar a cabeça decapitada de seu amante, que era o Boniface Lamoule. Então, na verdade, a figura que nós temos aqui, né, da Matilde, ela vem desta linhagem, né, como se fosse uma extensão do que foi vivido por seu antepassado e como se a história estivesse então se repetindo com ela. E é uma parte bem trágica desse romance. Pois muito bem, Stendhal, ele é crítico na maneira de compor substancialmente o que ele escreve. Há algumas digressões que acontecem, mas essas digressões elas são mais focadas nos pensamentos destes personagens, nos raciocínios que eles têm, naquele momento em que você fica pensando no que pode ou não tomar de decisão, como essas decisões elas devem ser tomadas e como essas decisões afetarão a sua vida ou a vida de outros. Mas também faz parte das reflexões que você tem dentro da sociedade na qual você está inserida e sob a sua visão e perspectiva das coisas que acontecem ao seu redor. Então essas digressões, elas não vão te ambientar necessariamente no contexto histórico do que está acontecendo, mas elas vão te levar para dentro do pensamento destes personagens, para que você entenda por que eles tomam determinadas decisões ou por que deixam de tomá-las. Uma coisa interessante que ele deixa muito característica em Julien é que ele é um personagem muito imaturo em muito da vida. Ele enxerga nessas ambições e na tomada de decisões como se ele estivesse fazendo parte ali do exército de Napoleão e tivesse que tomar decisões militares. Então ele pensa na sua ascensão social, na verdade, como uma missão que o faria chegar mais próximo do que seu ídolo talvez tenha sido ou daquilo que ele imaginava e idealizava, né, como uma sociedade justa. Ele é uma pessoa hipócrita porque ao mesmo tempo em que ele critica todo o meio onde vive, isso socioeconomicamente falando, mas também na parte educacional, mas quer fazer parte direta desta sociedade e tem uma admiração muito grande quando estas pessoas mencionam para ele figuras históricas que ele porventura conheça. Então veja que a sociedade que ele repudia é a mesma sociedade que ele almeja. Stendhal também faz uma crítica social muito firme quando ele mostra que a educação era negada ali aos provincianos, porque a fonte de conhecimento e de educação seria a base para uma sociedade que prestaria atenção no que está acontecendo na aristocracia e que essas pessoas que estavam moldando socialmente o que estava acontecendo ali na política da França eram pessoas que estavam, obviamente, preocupadas com seus próprios bolsos, seu status social, seu nome e renome e manter as suas grandes fortunas dentro daquelas linhagens de família. Então, ele faz essa crítica de maneira que você perceba durante a condução da leitura. Odiar aquilo que ele ama porque ele desconhece esse sentimento e ele acha que precisa sentir raiva das coisas com as quais ele se identifica, porque ele não quer se identificar com essas coisas e não entende em si mesmo o que está acontecendo porque ele não quer realizar essa identificação. Nessa admiração que ele tem por essa figura de Napoleão, o que ele ambicionava, na verdade, era fazer parte de um grande exército. Mas ele vê que por ter vindo desta base muito simples, talvez ele não consiga realizar este grande feito. Então, quando ele olha para a parte religiosa, né? Olha para esta parte religiosa, no caso, quando ele olha para esses padres, bispos, arcebispos, para a igreja em si, ele não está olhando com o pensamento de alguém que quer de verdade cultuar a fé, cultuar os preceitos do que aprendeu ou do que sabe. Ele olha como uma grande ambição,
como um lugar que vai favorecê-lo na sociedade, porque sendo um bispo, arcebispo ou mesmo um padre, ele seria aceito em grandes halls importantes. E ele também odeia esses grandes halls importantes. Ele odeia a figura, características do que essas pessoas representam para a igreja, os próprios padres, e ele faz isso achando que é uma pessoa superior a todas as outras. Então, essa hipocrisia deste personagem é desenhada para que a gente enxergue também a soberba com a qual esse personagem ele vai se desenhar, né, durante aí a leitura. E é interessante ver essas características emolduradas neste romance, porque são elas que dão uma tonicidade completamente diferente e divertida em muitos pontos para a leitura. Eu não achei o livro arrastado, eu não achei o livro chato, eu não achei que o livro traz conjecturas demais. Acredito que essas partes das digressões, elas são extremamente importantes, simplesmente para a ambientação, mas para que a gente entenda como figura as coisas que estão acontecendo na mente desses próprios personagens, que a gente consiga enxergar o homem introspecto de si mesmo, que nós consigamos enxergar o que baseia, o que acontece, norteia nas decisões de cada personagem, desde os mais ingênuos, como Mathilde e o próprio Julien, aos mais espertos, como o senhor de Renault, que conseguia não pagar certas coisas, ou mesmo como o senhor Lamoule, ou mesmo como Norbert, que conseguia ter uma visão um pouco à parte do que os outros ali socialmente tinham dentro de sua classe. Então, nós vamos vendo essas pessoas serem desenhadas através dessa característica psicológica e dessa característica um pouco mais íntima dentro do romance. Pois muito bem, eu acho que já falei bastante sobre esse livro, que gostei da leitura, sobre o que eu considerei de pontos interessantes. Obviamente, vocês têm os comentários liberados aí para fazerem as suas conjecturas também. Se você não conhece ainda esta obra, eu sugiro que você conheça. Este livro aqui, ele é da Livros Príncipes, que é um dos selos da Ciranda Cultural, do Grupo Ciranda Cultural. Sua tradução é da Cristina Fernandes e do Frank de Oliveira, e é uma tradução muito boa. Ela é feita direto do original em francês, então muitas das escolhas eu gostei. A leitura é simples, a leitura flui, a linguagem não dificulta o entendimento, muito pelo contrário, e eu fiz muitas marcações de muitas coisas que eu gostei desta obra, muitas mesmo, mas não caberia em um vídeo de apresentação da obra, ou pura e simplesmente falando sobre as minhas considerações pessoais, tá? Mas eu deixo de recomendação a vocês, e acho que é um bom momento aí da gente voltar então com os vídeos do canal e com os projetos que virão. Deixo um beijo no coração de todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!